Hoje falaremos a respeito de geradores elétricos. O que é um gerador? Um gerador é um dispositivo capaz, de transformar uma energia não elétrica em uma energia útil, uma energia elétrica. Ele vai gerar, fazer essa transformação aí. Ok? Porém, aprendemos que não existe uma máquina 100% eficiente. Há uma parte dessa energia, que ela vai ser perdida, ela vai ser dissipada, seja ela na forma de calor, na forma de ruído, você vai perder ela aí. Então, essa é a ideia do gerador. Então, o gerador, é um elemento capaz de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica e, nessas condições, manter uma diferença de potencial entre os dois pontos. Você tem um exemplo aqui de alguns processos de gerador, começando pelo gerador que tem uma química, um processo químico, uma energia química, você tem a pilha, as baterias, tu tem uma energia hidráulica, através das hidrelétricas, tu tem uma energia térmica ou das termoelétricas, termonucleares, não é isso? Tu tem a energia das marés, uma energia mecânica delas, dessa movimentação. Tu tem essa energia solar, uma energia radiante. Tu tem também a energia eólica produzida dos ventos, não é isso? Então, todas elas são energias não elétricas, que submetidas a partir do gerador, elas vão ser transformadas, convertidas em energia elétrica. Aprendemos a respeito do circuito elétrico, Você vai ter esse gerador representado aí pela essa pilha. Você tem um aparelho ligado a essa rede, que no caso é a lâmpada. Você tem essa chave representada por esse interruptor e tem o fio que vai conduzir, no caso é um condutor sólido em que o portador das cargas elétricas vai ser os elétrons, tá? Você observa que esse dispositivo ele está aberto, então você não tem essa movimentação da carga elétrica. Mas uma vez que você aperta no interruptor e fecha esse circuito, você permite que tenha a passagem da energia da corrente elétrica, e esse dispositivo ele vai acender aí, que no caso ele é representado pela lâmpada aí. Vamos começar a representar a ideia desse gerador aí. Então, vamos substituir essa imagem por esse desenho em branco, para simbolizar a pilha. Você sabe que dentro desse dispositivo, você tem um terminal positivo e um terminal negativo, não é isso? Então, se convenciona que essa corrente elétrica ela vai sair do polo positivo e vai entrar no polo negativo, fechando assim o circuito, né? Isso, você vai ter essa condução dessa corrente elétrica, e aí você vai representar esse teu gerador, que vai fornecer uma diferença de potencial, dessa maneira aí entre dois terminais, de um maior e um menor, Você sabe que o terminal positivo ele tem uma maior DDP e o negativo uma menor DDP, como não há resistência, a energia, essa força eletromotriz que vai ser produzida por esse gerador, no caso esta pilha, isso vai ser inteiramente utilizada, por isso que esse U de energia útil, no teu circuito. Então, ambas, nesse caso aí, elas vão ser iguais. Essa é o conceito para um gerador ideal. O gerador ideal ele não tem o que a gente chama de resistência interna. Então, a energia que é inteiramente gerada, essa força eletromotriz, ela vai ser inteiramente utilizada no teu circuito elétrico. Você pode ainda mais falar que o quê? Quando você trabalha com essa potência elétrica total que vai ser gerada, esse potência vezes a corrente vezes essa força eletromotriz, ela vai ser igual, nesse caso, à potência elétrica lançada no circuito ou, como a gente convenciona falar, potência útil, tá? Então, elas são iguais uma vez que ambos valores são iguais aqui, para um gerador ideal, tá? Agora vamos construir o conceito de gerador real, tá bom? O gerador real aqui, tá? Então, novamente, você vai ter
uma diferença de potencial. Você sabe que aqui, né, é o polo positivo, e aqui o polo negativo aqui do teu gerador aí, tá? Só que nesse caso aqui, ele como qualquer outro aparelho, que não existe um aparelho 100% eficiente, ou seja, toda a energia que ele gerar vai servir, vai ser utilizada, né, para realizar trabalho, para movimentação dos elétrons, né, isso porque é o gerador que é o ente que fornece o trabalho para os elétrons, né, isso é o que vai fazer com que eles se movimentem. Então, como não existe essa máquina 100% eficiente, uma parte dissipada, como a gente viu no primeiro slide da nossa aula, você vai ter uma resistência interna aqui, né? Você tem uma resistência interna desse gerador aí. É importante dizer que essa resistência ela pode estar à direita, como está aqui, à esquerda, desculpa, como está aqui, ou ele pode estar antes, né? Vamos dizer assim, né? Porque como isso está invertido, ele pode estar nesse sentido aqui da corrente depois do polo positivo, né? Ou antes, né? Colocar ele aqui antes do polo negativo, né? Isso aí é importante para você? Não, né? Há materiais que eles costumam ou deixar aqui na frente ou deixar aqui, né? Tá? Isso aí não tem problema. O que eu quero que você atente é o seguinte, que a corrente elétrica ela tem que fechar, ela tem que sair pelo polo positivo e entrar no polo negativo, como está acontecendo aí, né? Como está acontecendo, na verdade, nesses dois exemplos aqui. Né? A corrente elétrica está fazendo esse mesmo caminho, entrando pelo negativo e saindo pelo positivo. Tá? Essa é a primeira coisa. Professor, se fosse o contrário, aí ia se enquadrar numa outra tipo de dispositivos elétricos chamado de receptores, né? Que é como a gente vai ver só mais lá na frente. Tá? Então, não tem importância. Mas por que eu preferi representar dessa maneira? Porque, como nós vimos anteriormente, quando não havia essa resistência interna, nós tínhamos essa relação aqui. Né? Toda a força eletromotriz produzida era utilizada, era útil para o teu sistema, e a potência elétrica total gerada era igual à potência elétrica lançada no circuito. Agora, a partir do momento que você tem uma resistência, né, uma dificuldade à propagação, né, da corrente elétrica, né, vai aparecer, né, uma parte de uma tensão que a gente vai chamar uma tensão dissipada aí, né, em decorrência dessa resistência interna aí. Essa tensão aí ela vai ser dada, né, isso te lembra lá pela primeira lei de Ohm, né, que vai usar aquele conceito de Joule. Só que aqui, né, essa tensão aí dissipada, ela vai ser dada aqui pela resistência desse resistor, essa resistência do gerador, essa resistência interna, vezes o produto da corrente que está passando pelo circuito, consequentemente por dentro do teu dispositivo de geração de energia. Neste caso aí, a potência elétrica total gerada, ela não é igual à elétrica lançada pelo circuito. Você observa que há uma diferença aqui nesses casos. Vamos revisitar essa ideia do gerador, dessa geração de energia útil e dissipada. Tá? Como vimos, o gerador ele vai gerar, né, uma certa energia, né, através dessa força eletromotriz aí, né, a FEM, né, simbolizada por essa letra aí. E aí ele vai te dar uma parte, vai ser uma energia que vai ser utilizada, né, uma energia útil, e uma outra parte que ela vai ser dissipada, ela vai ser perdida nessa formato aqui da sua resistência interna aí, tá ok? Isso aí a gente já viu nos outros slides. Então, vamos falar agora em termos de potência, né? Esse gerador ele vai ter uma potência total gerada, né? Isso formada por essa P ou P, né? Também a sua potência lançada no circuito, o pio, e a potência dissipada internamente, né? Essa potência dissipada pelo gerador, né? Que como você também já conhece aí, que é a resistência interna vezes a corrente ao quadrado, tá? Em geral, tu tem que essa energia produzida, né? Essa força eletromotriz dele
ela é igual a DDP útil mais o que foi dissipado, o que foi perdido aí, né? Você alterando, você tem que a energia útil é a energia total que o gerador gera, essa força eletromotriz, não é isso? Menos o quanto foi dissipada aí, tá? E aí você tem esse conceito aqui, em que você tem a, a energia útil, nessa potência útil, ela é igual, né, a diferença entre a potência elétrica total gerada, né, pelo gerador, menos, né, a potência dissipada internamente, né? Você tem essa relação aí entre as potências também que você pode estar trabalhando.